Nós vamos iniciar a nossa aula 9, que corresponde ao capítulo 9 do livro do Beer, que trata de deflexão em vigas. Nesse capítulo, o nosso objetivo é avaliar essa deflexão ou deslocamento em cada um dos pontos ao longo do comprimento de uma viga, como nós já podemos perceber na imagem aqui de baixo, que eu tenho o seu eixo. E em cada um desses pontos eu posso, em função dos diagramas de momento fletor, avaliar quais são os deslocamentos verticais que esses pontos podem sofrer. Então, nós vamos, a partir disso, construir um diagrama que é o diagrama de deflexão. Embora, de modo geral, não seja a nossa principal preocupação a construção do diagrama, mas nós vamos obter uma expressão algébrica que nos permite escrever e descrever de forma visual esse diagrama ou essa deflexão em função de cargas ortogonais ao eixo longitudinal da minha viga. Então, nós vamos construir um diagrama de deflexão do eixo longitudinal. Em muitas situações é bastante intuitivo como que será o comportamento das vigas em função das cargas aplicadas sobre elas. Mas em algumas isso não vai ser tão intuitivo. E de modo geral, mesmo que seja intuitivo, nós não podemos, por inspeção visual, determinar exatamente qual é a linha elástica e determinar, né, quais são as distâncias de deslocamento em relação ao eixo horizontal que cada ponto da viga vai sofrer. Então, por isso que nós precisamos construir aqui um diagrama que está fundamentado em uma equação algébrica. Esse diagrama ele vai ser construído com base em duas coisas principais. A primeira é o centroide do eixo da viga. Então, nós não vamos traçar um diagrama aleatório, por exemplo, aqui, né, em relação à parte inferior, ou aqui em relação à parte superior. Mas nós vamos, a partir do centroide, desenhar um diagrama aqui, né, onde nós esperamos, nesse caso, que a viga faça esse movimento. É um deslocamento inferior. E o que nós vamos fazer também é determinar uma estrutura que nós vamos nomear de linha elástica. E eu já vou colocar aqui entre parênteses um y de x. Porque essa é a estrutura que nós vamos utilizar de modo mais geral. Além disso, é interessante fazer alguns apontamentos gerais aqui sobre estruturas importantes que vão nos guiar nesse estudo. Então, vou nomear isso como apontamentos gerais mesmo. O primeiro deles está fundamentado nos apoios. Então, quando eu penso em apoios, esses apoios eles vão resistir a forças, né? Então, os apoios resistem a forças. Ou melhor, apoios que resistem a forças. E nós temos um outro tipo, que são apoios que resistem a momentos.
Geralmente, essa forma de resistir nós nomeamos como reações, né? Então, eu tenho apoios que resistem às forças, e quando eu digo forças aqui, eu digo forças ortogonais ou paralelas aos seus eixos. E os apoios que resistem às reações, né, na forma de momento. Então, lembrando que em 2 dimensões eu tenho aqui 3 equações para descrever isso, e em 3 dimensões eu tenho 6 equações, 3 para momento e 3 para forças. Então, quando eu penso nos apoios que resistem a forças, nesse momento eles vão ter uma característica especial, porque esse tipo de apoio ele restringe o deslocamento. Quando eu penso nos apoios que resistem aos momentos, eles vão ter 2 características. Eles vão restringir o deslocamento, normalmente, mas ele restringe a rotação. Rotação e deslocamento. Então, esses apoios que resistem aos momentos são basicamente os engastes. E eles vão ter essa característica especial aqui de resistir a rotações. Como nós sempre fazemos, né, começamos aqui com a teoria, uma descrição fundamental da matemática envolvida por trás e também da parte analítica física, mas esses 2 pontos aqui eles são fundamentais, porque nossas teorias matemáticas vão estar fundamentadas nessas 2 características físicas. Outras coisas que nós vamos avaliar são os deslocamentos críticos. Nesse caso aqui, da imagem ao lado, eu tenho um delta A e um delta E. Vou colocar eles entre parênteses. Não confundam que esses deslocamentos críticos são sempre delta A e delta E, né? No caso aqui está relacionado com a figura. Outra coisa que nós vamos avaliar, e na verdade é simplesmente uma outra forma de escrever a mesma coisa, tá? Que é a deflexão máxima. Mas eu vou fazer uma distinção aqui entre deslocamento crítico e deflexão máxima. De modo geral, eu tenho um ponto de deflexão máxima e eu tenho deslocamentos críticos, tá? Então, observando essa imagem, o que quer dizer deslocamento crítico? São os pontos dos quais a minha estrutura se desloca em relação ao seu eixo original de equilíbrio. Então eu vejo aqui que de delta A, do ponto A até o ponto B, eu tenho esse deslocamento aqui que eu estou pintando. Entre B e C, eu tenho esse deslocamento aqui. E eu tenho vários pontos de deslocamentos para cada relação aqui, né, x1, x2, x3, mas é visual que o ponto A e o ponto E são os pontos de maior deslocamento ou deflexão. Então, esses são os deslocamentos críticos. E a deflexão máxima é o ponto no qual eu tenho a maior variação. E no caso aqui é o meu delta A. Outra coisa que eu tenho, que vai ser uma nomenclatura corrente, é a inclinação. A inclinação, ela está relacionada com um ângulo, que eu também vou aproveitar e vou colocar aqui entre parênteses, um ângulo θ qualquer. E se vocês esforçarem um pouco, vocês vão lembrar de algumas relações que nós podemos pensar em ângulos.
Uma delas é a tangente de θ, outra é a derivada. A derivada ela pode ser relacionada com a tangente. A tangente também pode se relacionar com a inclinação de um gráfico. Então, a gente tem algumas relações possíveis aqui. Então, visto isso, que são os nossos apontamentos gerais, nós vamos começar a construir uma teoria que vai fundamentar as nossas análises. E, a partir disso, então, nós vamos tratar de uma relação momento-curva, como é sugerido lá no nosso livro. E para isso nós vamos fazer algumas considerações que, como sempre, são importantes na construção da nossa teoria. A primeira, vou colocar aqui, considerando que nós temos sempre uma deformação elástica. Essa deformação elástica, ela é causada por uma carga, e essa carga é uma carga ortogonal. Então, a deformação elástica causada por uma carga ortogonal, que basicamente são essas cargas que estão nos nossos desenhos. E, além disso, essa deformação ela vai ser dada por duas coisas importantes. Então, ela ocorre por forças de cisalhamento, ou a força cortante, né? E momento fletor. É importante nomear isso porque nós vemos que essas serão as nossas características para construir a análise que vai nos dar, né, essa tal da linha elástica que eu nomeei ali em cima. E para isso, o que nós vamos fazer é uma análise do momento. E essa análise é o que vai nos ajudar a construir essa teoria. Mas é interessante que, na verdade, vocês já fizeram, né, essa análise aqui em resistência 1. Então, vai ser mais um relembrando. Então, pensem no seguinte, eu tenho aqui o meu momento. E esse momento, né, essa expressão de momento que ocorre ao longo da viga, ela pode gerar uma deflexão ou uma deformação, mais especificamente. E vocês devem lembrar que em algum momento vocês viram tensões por flexão. Então eu tenho uma deformação por M, uma deformação por momento, e isso vai alterar os ângulos na seção transversal. Então, uma deformação que é dada por M, ela altera os ângulos, ou cria ângulos, né? Vou colocar assim, ângulos de θ na seção transversal da peça que nós estamos avaliando. E a partir disso eu vou ter um arco, né, que é o tal do arco
dx, ou arco ds, ds', enfim, a gente tem várias possibilidades de construção disso daqui. Quando eu faço isso, eu posso avaliar uma estrutura implícita aqui que nós vamos chamar de raio de curvatura. E o raio de curvatura, ele é representado pela letra ρ, de modo geral. Um adendo que é válido aqui é que a deformação ela vai ser medida pela curvatura. Então a deformação é medida pela curvatura. E o que nós temos aqui, embora talvez nem todos tenham tido essa atenção, mas nós não temos a curvatura, nós temos o raio da curvatura. E aí eu vou colocar um adendo aqui em asterisco que a curvatura ela é representada por essa letra, que é aproximadamente um K, e ela é o inverso do raio. Então ela é o inverso de ρ. Se a curvatura é o inverso de ρ, então eu tenho que a curvatura é isso aqui. K é 1 sobre ρ. Então, isso é a curvatura. Então, a partir disso aqui, nós vamos fazer uma construção que ela está relacionada com a avaliação da deformação que ocorre aqui na minha estrutura, especificamente nesse desenho aqui de cima, né? Então pensem o seguinte, aqui eu tenho a viga e ela está no seu estado não deformado em equilíbrio, certo? Então tenho aqui minha viga, que a gente pode comparar ela aqui. Após ela sofrer um deslocamento ou uma deflexão, ela vai encurvar. E essa curva, ela altera as relações aqui ds e dx. Então, o que acontece? O meu ds, que se encontra aqui, ele tem um comprimento igual ao dx que se encontra aqui. Depois que eu aplico essa deformação em função do momento, esse ds não tem mais o mesmo tamanho desse dx, ou ele vai encurtar ou ele vai alongar. Então, tomando aqui uma posição que eu vou chamar de ds, que é essa posição original antes da deformação, e avaliando essa mesma posição agora, que eu vou chamar de ds' após a deformação, eu consigo criar uma nova relação que vai nos fornecer aqui a deformação dessa seção, né? Então, pense no seguinte, nós temos aquela relação onde ds é igual a ρ de θ. Né? Então, o S aqui é o arco relacionado. Quando a estrutura está plana, né, eu tenho que esse arco é o próprio comprimento L. E quando ela encurva, por flexão, esse ds já não vai medir mais o comprimento original, mas vai medir um comprimento deformado. Então, a partir disso, eu vou colocar aqui que o comprimento não deformado
vai ser dado por ds. E o comprimento deformado por ds', que são basicamente as relações que nós já vimos. Mas pensem no seguinte, o meu comprimento não deformado ds aqui, ok, ele é o ρ dθ. Mas esse comprimento que vai deformar o ds', ele é esse ρ menos y dθ. Então, observem aqui que eu tenho um deslocamento y, que ele pode variar, né, da linha neutra para cima ou para baixo. E aí, o ds está aqui, o ds aqui, ele já é menos y, né? Mas aqui, como eu quero o comprimento original não deformado, observem que todas as alturas possuem esse comprimento. Mas quando eu tomo ρ, e eu tomo o ρ aqui que vai até a altura da linha neutra, então qualquer altura que desloque em relação à linha neutra vai possuir uma deformação ds'. Então por isso que uma é ρ menos y, onde y pode ter um valor positivo ou negativo, certo? De modo geral, agora, isso não influencia muito. E aí, por que eu estou fazendo essa construção? Porque isso vai nos levar, basicamente, a uma relação, né, que é a relação da deformação, onde eu tenho o epsilon da deformação específica, que é um delta, né, dividido pelo L, que é o comprimento original. Então, pensando nessa expressão, o que nós temos? Que o meu epsilon, ele vai ser dado da seguinte forma: um delta, que é um ds' menos ds, e o comprimento L, que é o próprio ds. Então, o delta é a variação do comprimento, e é ds' menos ds. Comprimento deformado menos comprimento não deformado. E o L é o comprimento original. Ok. Com isso em mente, nós podemos, então, substituir as relações que nós já temos. E fazendo essa substituição, nós vamos obter o seguinte: ds' é ρ menos y dθ e menos ρ dθ. Embaixo eu tenho ρ dθ. O que sobra daqui? Eu tenho aqui ρ dθ. Vou escrever por extenso isso, né? Então, o que sobrou foi isso aqui, né? ρ dθ menos y dθ mais ρ dθ. Então, este menos este dá zero. E aqui eu tenho dθ, que vai simplificar com dθ. Então, o que nós ganhamos aqui com isso é que a minha deformação epsilon é menos y dividido por ρ, onde ρ é aqui, ou melhor, 1 sobre ρ é a curvatura, e o ρ, né, é o raio da curvatura. Como nós estávamos conversando antes sobre raio de curvatura, pode ser interessante fazer uma modificação aqui na expressão. Então, se eu passo y para o outro lado, eu tenho menos epsilon sobre y, que é igual a 1 sobre ρ. E 1 sobre ρ, basicamente, é o K, que é o raio da curvatura, né? Outra coisa que é relevante aqui é o seguinte: nós podemos fazer substituições. E no lugar de ter uma expressão que depende de epsilon,
Eu posso ter uma expressão que dependa de outras variáveis. Então, lembrando aqui que sigma é E vezes epsilon, eu posso substituir essa relação ali para obter uma nova expressão, né, que agora então vai ser o sigma sobre E, né? E aí eu posso substituir aqui e ficar com essa expressão. Menos sigma sobre EY é igual a 1 sobre ρ, que é basicamente o raio da curvatura. Mas nós estamos falando de momento, né? Diversas vezes aqui nós falamos de momento. E existe uma expressão, né, para a tensão que ela vai nos dar exatamente, eu vou colocar assim, tensão por flexão. E ela nos dá exatamente isso, né? Ela nos dá uma expressão em função de momento que vai relacionar esse raio de curvatura com o momento. E por que isso é relevante? Porque em diversos momentos aqui nós estamos falando dessa relação do raio, né, principalmente aqui nessas imagens, do raio que está associado aqui com expressões de momento. Então, por isso é relevante fazer essa associação, que nós podemos agora colocar aqui. Então, fazendo essa substituição, o que eu vou obter aqui vai ser MY dividido por EYI, que é igual a 1 sobre ρ. Eu sei que é muito lógico, mas eu prefiro montar as expressões aqui completas, né? Então, com isso, é fácil ver aqui que os dois y vão ser simplificados, né? E aqui eu teria um sinal de menos para isso. E assim nós obtemos uma relação que é esta daqui. M sobre EI é igual a 1 sobre ρ, que é igual a curvatura. Ok. Também é interessante aqui que nós conseguimos perceber o seguinte. Nós temos um termo aí, ou melhor, na verdade agora nós não conseguimos perceber isso, né? Mas logo vocês vão perceber que nós temos aqui um termo aí, e esse termo aí vai aparecer com muita frequência. Então, esse termo aí, aqui, ele é a rigidez, a flexão. Esse termo ele vai ser recorrente nas nossas avaliações de linha elástica. Outras duas situações que nós vamos avaliar com constância também são os valores de momento. Então, eu tenho momentos positivos, momentos negativos. E nessa figurinha aqui do lado, que está falando de pontos de inflexão, ela está mostrando os valores de ρ. Então, aqui eu tenho ρs positivos, aqui eu tenho ρs negativos. Então, toda vez que o momento é maior do que zero, o ρ é prolongado para cima, né? Ou na direção positiva. De modo semelhante, quando eu tenho ρ
ou melhor, quando eu tenho momento menor que zero, eu tenho o inverso, né? Observem que isso, basicamente, são aquelas estruturas que vêm lá da estática. Quando o momento é positivo, eu tenho a compressão das fibras superiores e a atração das inferiores, que faz com que a concavidade seja voltada para cima. E aí eu vou colocar aqui embaixo, em outra abordagem, que a concavidade está voltada para baixo. Perceba que eu estou escrevendo mais ou menos a mesma coisa com outra abordagem, né? Eu poderia colocar aqui maior que zero, eu tenho a concavidade voltada para cima. Mas aí eu estou só, para deixar de forma mais resumida, colocando duas perspectivas diferentes aqui para vocês pensarem. Ok. Então o que nós vamos fazer agora é encontrar uma expressão geral, que é a equação da linha elástica, que basicamente é o grande tema desse capítulo. Tudo que nós vamos fazer, embora possamos associar outras coisas, né? Vocês vão ver que em algum momento nós vamos tratar de estruturas hiperestáticas e através, ou melhor, por meio desta construção, vai ser possível determinar as reações de apoio. Mas, de modo geral, o nosso foco aqui é outro, né? Que é determinar as relações de deslocamento que nós temos. Ok. Visto isso, eu vou fazer um apanhado geral aqui do que é a curvatura. Talvez vocês tenham visto isso em cálculo e, na verdade, não é dado muita atenção, né? Porque às vezes isso vem de uma forma pouquíssimo aplicada e como demora um tempo até vocês usarem, então realmente é muito difícil que as pessoas lembrem exatamente sobre isso. Mas ok, o que nós vamos avaliar aqui? Nós temos aqui as relações entre a curvatura e o raio da curvatura. E nós vamos escrever uma expressão, uma nova expressão que vai associar isso, né? E pensem o seguinte, se ρ deteta é ds, então eu posso escrever que 1 sobre ρ é dθ ds. Então 1 sobre ρ é dθ ds, do qual nós vamos tomar aqui o seu módulo. Basicamente aqui o que eu estou avaliando é a variação do ângulo em função da variação do arco, que talvez seja algo assim não muito comum de se pensar. Mas ok, nós vamos chegar em uma construção que vai ser possível associar essa estrutura do ds com a estrutura aqui relacionada ao dθ ds. Então, é uma construção bastante matemática, formal, mas seria interessante vocês acompanharem isso aqui de uma forma mais agradável possível, vamos colocar assim. Então, essa curvatura dθ ds, nós vamos precisar associar algumas derivadas para fazer essa construção aqui. Então, percebam o seguinte, quando eu tenho a dy dx, né, vou colocar aqui, dy dx, que de modo geral nós vamos representar por y', nós temos aqui a tangente, né, de um ângulo.
que eu estou usando agora aqui a tangente de φ, mas na verdade não precisa usar, não vou usar φ, vamos usar θ. A argumentação geral às vezes usa outros ângulos, né? Mas vou manter o meu θ aqui. Ok. E eu posso, por algum motivo, né, resolver derivar esse ângulo. Então, ou melhor, derivar essa função, né? Então eu tenho aqui a derivada eu vou colocar d dx, mas façam as associações necessárias aqui. Então eu tenho a derivada da tangente de θ. Né? Tangente, né, ela depende aqui do ângulo. Então o que nós vamos fazer? Eu tenho a secante quadrada de θ vezes dθ dx, né? Porque como eu falei para fazer a associação necessária, mas no fim das contas eu acho que eu preciso comentar, né? Como eu tenho um argumento, que é um argumento angular, eu estou derivando em relação a x, então eu estou construindo aqui uma derivação onde eu não tenho explicitamente a minha função dx. E por isso eu estou colocando secante quadrada de θ dθ dx. Ok. E nós podemos fazer mais uma associação aqui, que seria uma nova derivação. E essa derivação, ela vai nos levar a escrever a seguinte estrutura. Então eu quero agora aqui uma derivada segunda. Então quando eu faço essa associação, nós vamos escrever a seguinte expressão. 1 mais a tangente quadrada de θ dθ dx. Utilizando então aqui essa expressão que nós construímos, eu vou deixá-la separada de um lado. Então meu dθ dx e isso vai ser igual a derivada segunda dividido por 1 mais a tangente quadrada de θ. Ok. A partir disso, nós temos o seguinte. Eu posso tomar o diferencial do arco. Que é o diferencial de ds. E esse diferencial, eu vou colocar assim, diferencial do arco, onde o meu arco aqui, ele é ds quadrado, dx quadrado, mais dy ao quadrado. Então, fazendo isso, nós podemos escrever uma expressão que tem a seguinte forma, que vocês já viram algumas vezes, que é a raiz, né,
de dx quadrado mais dy quadrado, onde eu posso dividir os dois termos por dx e multiplicar por dx do lado de fora. E aí isso nos leva a essa expressão aqui. Mais quadrado da derivada vezes dx. Percebam que isso aqui é o ds que está escrito aqui em cima. Então eu posso voltar com esse ds para a minha expressão e reescrever ali uma outra expressão, né, para esse ds. E aí, em função dessa nova avaliação que eu estou fazendo, eu posso escrever ali um dx ds. Né? Na verdade, antes de voltar para lá, eu vou utilizar esse mesmo termo aqui. Né? Eu vou passar para cá o ds e para o lado esquerdo o outro termo. E aí, a partir disso, eu vou obter uma relação dx ds. Que nós vamos logo, né, poder fazer uma substituição. Ok. Então, o que nós percebemos aqui? Nós estamos chegando próximo dos termos que eu tenho ali em cima, que são dθ e ds. E o objetivo é encontrar uma expressão que nós vamos poder utilizar para a escrita da minha equação, que é uma equação que vai relacionar esse raio de curvatura com o que eu escrevi aqui em cima, né? M sobre EI. E lógico que isso aqui leva um determinado tempo, né, para nós podermos determinar de forma específica. Então, observem o seguinte, aquele termo lá de cima, que é o dθ ds, ele pode ser escrito como dθ dx vezes dx ds. E aí, basicamente, o que eu tenho é dθ ds. Então, deixa eu escrever isso aqui embaixo, né? Ou aqui na frente. Isso. Então, o que nós temos? Dθ dx é isso daqui. Dx ds é isso daqui. Então, multiplicando esses dois termos, nós vamos encontrar uma expressão que vai nos dar o raio, né, dessa curvatura. Ou melhor, raio da curvatura não, que vai nos dar a relação dθ ds. E ok, chegamos aqui. Né? Fazendo essas multiplicações que estão expressas aí, nós vamos obter as relações que nós desejamos. Então, a partir daqui, nós podemos caminhar para uma expressão que vai ser bastante utilizada quando eu penso aqui na minha relação entre momento
rigidez, a flexão e curvatura. Né? No capítulo 4, na verdade, vocês utilizaram essa relação. E agora eu quero excluir esse termo e usar este daqui. E aí nós vamos igualar esse lado esquerdo com o lado direito que eu encontro ali. Certo? Então, visto isso, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou utilizar uma substituição aqui, que basicamente é o seguinte. Se... onde que eu coloquei aqui? Se a derivada primeira é igual à tangente, então a tangente ao quadrado eu posso pensar como uma derivada ao quadrado. Então, fazendo essa multiplicação, eu tenho o mesmo termo, né? E aí, por isso, eu vou escrever o seguinte: dθ ds vai ser igual a derivada segunda dividido por 1 mais a derivada primeira ao quadrado, né? Elevado a 3 sobre 2, porque aqui eu tenho 1 sobre 2 vezes mais 1, né? Porque é o mesmo termo, 1 mais derivada ao quadrado vezes raiz de 1 mais derivada ao quadrado. Então, multiplicando esses dois termos, eu tenho 1 mais meio, que dá 3 sobre 2, e aí eu obtenho essa expressão que está aqui. E nós vamos reorganizar essa expressão de forma mais explícita. Então, eu tenho aqui 1 mais a derivada ao quadrado, e aqui eu tenho a derivada segunda. Cuidado para não confundir derivada ao quadrado com a derivada segunda, né? Vou até mudar a coloração aqui para diferenciar isso. Então, ok. O que vai acontecer aqui? Essa derivada ao quadrado, nós vamos aproximar de zero. Por quê? A derivada, o diferencial já vai ser um termo pequeno. Ele está ao quadrado, depois eu tenho ele ao cubo e em uma raiz quadrada. Então esse termo ele é tão pequeno que ele vai poder ser desprezível. E a partir disso nós vamos fazer a seguinte associação, que é a nossa associação final para encontrar uma expressão. Voltando aqui, eu escrevi essa relação, e agora eu sei que essa relação aqui, ela é igual à derivada segunda dividido, ou melhor, a derivada segunda, né? Que é o y, duas linhas. Mas eu também tinha dito antes que isso é igual a m sobre EI. Então, nós encontramos aqui uma expressão, que é a seguinte: a derivada segunda é igual a m sobre EI. Então, eu consegui relacionar o momento fletor, uma expressão de momento, com a rigidez, a flexão, e com uma derivada que depende apenas aqui de x, ou de y, se eu quiser, né? Então, essa expressão é a expressão que nós vamos utilizar para encontrar a linha elástica. E essa expressão
ela é uma expressão que tem múltiplas relações, né? É interessante mostrar aqui, vou colocar assim, 1 e 2. De acordo com o nosso interesse, eu posso usar essa expressão nesse formato, ou nesse daqui. Parece assim irrelevante, mas vocês vão perceber que nos nossos processos de derivação e integração vai ser muito relevante diferenciar as formas de escrita. Então nós vamos começar aqui agora a apresentar algumas relações que nós vamos utilizar, ok? E a primeira delas é uma relação para momento. Então eu vou escrever a seguinte relação: dm dx é igual a v. Com essa relação, eu posso substituir nessa expressão qualquer uma das duas, na verdade, né? Mas eu acho que talvez seja mais agradável na segunda. Então, o que eu estou fazendo, né? Se dm dx é igual a v, quer dizer que eu estou derivando m. Nessa segunda expressão, eu estou derivando m. Se eu derivo m na direita, eu derivo a expressão da esquerda também. Então, o que eu estou fazendo é derivar essa expressão aqui. Consequentemente, eu estou derivando m. E, por consequência, isso é igual a v. Isso nos leva a uma nova expressão, que, embora eu vou copiar aqui para ganhar tempo, mas tenham em mente que é um processo que nós vamos fazer com recorrência. Então eu tenho a derivada terceira, e isso aqui vai ser igual a um v de x. Então o que eu estou dizendo? Quando eu derivo um momento e essa expressão, automaticamente eu vou obter a relação de força, que é v. Então, a partir disso, eu tenho aqui a derivada terceira. E o que eu vou fazer agora é uma nova relação, que vocês também já conhecem. Se eu derivar dv dx, eu tenho menos w. Então, se eu utilizo essa expressão aqui novamente, e eu vou derivar v, então eu tenho a derivada aqui aqui é o d dx, aqui eu tenho a mesma relação, e isso vai ser igual a menos w de x. Observe que eu comecei a colocar aqui um m de x, um w de x, né? E isso porque nós vamos criar expressões algébricas que vão representar essas equações. Então, e esse aqui é o nosso resultado, né? Agora o que eu vou obter vai ser uma derivada, a quarta derivada. Então eu encontrei aqui mais duas relações além da primeira que eu tinha. Observem que depois de toda essa derivação matemática aqui, nós encontramos uma expressão que associa momento com derivada segunda.
Essa expressão pode ser dada em dois formatos aqui que eu nomeei de 1 e 2. Além deles, eu vou obter essa terceira equação aqui que vai relacionar vai relacionar força com a derivada terceira. Além disso, eu também consigo associar a expressão do carregamento dependente de x, com a derivada quarta. Só que, se vocês pensarem um pouco, está faltando alguma coisa, né? Tem a derivada a quarta, a terceira, a segunda, então falta a primeira. E o que eu quero dizer com isso? Se eu estou vindo no sentido de aumentar a ordem das derivadas, eu posso fazer o contrário, né? Descer. E eu vou descer, no caso, a partir daqui, mas eu poderia descer a partir do carregamento, da quarta equação, até encontrar uma equação anterior a essa, que seria a derivada primeira, e derivar novamente e encontrar a derivada de ordem zero, vamos colocar dessa forma. E isso tem importância para nós, porque, na verdade, até o momento, nós não encontramos uma equação que realmente é a equação da linha elástica. Nós paramos um pouquinho antes disso. Eu vou seguir, porque falta pouco para terminar, e eu espero que esse barulho todo que está fazendo aqui não esteja muito forte no áudio. Então, o que nós vamos falar agora vai ser um pouquinho, né, sobre inclinação. E nesse processo de pensar em inclinação, nós vamos parar de usar derivadas e vamos passar a usar integrais. Então, quando eu penso em inclinação, é interessante vocês perceberem que nós estamos tratando de equações diferenciais lineares de segunda ordem, quando eu penso especificamente nessa daqui, né? Eu vou até fazer uma diferenciação aqui para deixar isso mais explícito. Ok. Então, quando eu penso numa equação diferencial como essa, ela é uma equação diferencial simples. E eu posso aplicar aqui um processo de integração. Sem muita dificuldade, né? Então, eu vou aplicar um processo de integração nessa expressão. E aí, quando eu faço isso, eu vou integrar tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Eu vou escrever agora uma expressão de m de x, porque basicamente é isso que nós vamos formalmente utilizar. Essa integração que eu estou fazendo, nós temos aqui várias perspectivas, né? Então, pensem primeiro no seguinte modo. Quando eu integro aqui em função de dx, eu vou tirar uma ordem dessa derivada, que já é a derivada de dx. E do outro lado, eu vou manter basicamente a minha expressão, mas agora essa expressão ela vai ter, então, eu tirei uma ordem, mas agora a minha expressão do outro lado, ela será da seguinte forma. Eu tenho a integral de m de x dx, mais uma constante que eu vou chamar de C1. E esse é o nosso primeiro processo. Mas é interessante perceber o seguinte, nós ganhamos uma coisa aqui, que é dy dx. dy dx eu vou chamar de θ, como eu já tinha informado para vocês em algum momento
lá em cima. Porque dy dx é a tangente de θ. Mas para ângulos pequenos é o próprio θ. Então eu vou ter aqui um θ de x. Então toda vez que eu integro a expressão da derivada segunda, eu vou obter uma derivada primeira, que basicamente é θ. Então isso me permite reescrever essa equação daqui. Da seguinte forma. Então, dy dx é o próprio θ de x. É que está representado aqui nessa imagem. Observem que na imagem eu tenho as inclinações. Então, eu tenho aqui uma inclinação θ em relação ao ponto Q. E eu posso associar tanto a inclinação quanto a deflexão. Então, a deflexão y pode ser associada a uma inclinação θ de x. E se eu escolho fazer um novo processo de integração, eu vou obter mais uma expressão, e essa expressão vai ser finalmente a expressão da linha elástica. Então, a partir daqui, se eu aplico uma nova integração, nós vamos ter o seguinte. Que agora eu não tenho mais a derivada primeira, mas eu tenho o próprio y de x, certo? Talvez valha a pena fazer igual que eu fiz na anterior, né? Copiar isso aqui. Porque agora eu não tenho mais a segunda, né? Estou com a derivada primeira. E aqui, que eu vou abrir um espaço, eu não tenho mais a derivada de m de x, mas eu tenho a derivada desse termo aqui. Eu vou apertar ele um pouquinho para caber. Então eu tenho a derivada desse termo aqui. Isso vai nos gerar a seguinte expressão. EI y de x vai ser igual às derivadas, né? Eu posso escrever isso aqui, observe que eu não estou colocando limites de integração, né? Mas os limites seriam aqui de 0 a x, por exemplo, onde eu tenho um x qualquer, um ponto x no qual eu estou avaliando a minha estrutura. Mas eu vou fazer sem os intervalos de integração. Então aqui eu tenho um m de x dx, mais um C1x, que é essa constante C1 dali, mais um C2, que é a segunda constante que vai ser proveniente desse processo. Ok. A partir disso, nós podemos pensar em algumas coisas, né, que vão ser as seguintes. Convenção de sinais, deflexão, inclinação, momento, linha elástica,
condições de contorno. Bom, creio que esses termos aqui, eles conseguem abranger quase tudo que nós vamos tratar nessas imagens que eu estou mostrando para vocês. Então, eu tenho aqui a imagem 12.8, que ela é do Hibbeler. Na verdade, essas imagens que eu estou utilizando aqui no começo, elas não são do Beer, tá? Elas são do Hibbeler. Eu achei um pouquinho mais interessante o modo como ele tratou. Então, quando eu penso em convenção de sinais, lembrem-se que os momentos que giram anti-horário, aqui é a minha estrutura, e de modo geral eu vou estar vindo pelo lado, fazer um corte aqui, né, da esquerda para a direita. Então eu vou ter um momento que gira anti-horário e um cisalhamento que é negativo. E a partir disso eu vou criar uma expressão para o momento, e dessa vez o cisalhamento não, só para o momento. Mas quando o meu momento tende a comprimir as fibras superiores e tracionar as inferiores, eu vou ter aqui um momento positivo. E quando o meu corte, o meu cisalhamento tende a fazer esse movimento superior para o lado direito e inferior para o lado esquerdo, eu vou ter também essa convenção que vai me dar o sinal positivo. Aqui eu tenho as características da linha elástica, que elas vão ter um raio de curvatura com concavidade aqui para cima, do qual eu vou tirar o meu ds. Lembrando que esse dv que o Hibbeler usa, nós vamos chamá-lo de dy normalmente, tá? Ou de eixo y. Então esse v aqui, ele é o próprio y, tá? Sem problema nenhum. Mas ele faz essa diferenciação, então é relevante descrever. O que mais nós temos aqui? Eu tenho as inclinações, né? Então eu tenho as inclinações positivas, lembrando que de modo geral são aquelas inclinações das quais eu tenho uma leitura no sentido anti-horário. E eu tenho a tabela 12.1, que ela é fundamental. Delta representa a deflexão. Então, quando eu tenho um apoio simples, esse apoio, seja ele um apoio de canto ou um apoio ao longo da estrutura, ele não tem deflexão. Então, a deflexão em um apoio sempre é nula. Observem que todos os apoios aqui, de 1 a 5 eu tenho apoios, né? Então, deflexão nula, 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 nula e nula. Engaste, apoio fixo. Aqui também eu tenho apoio fixo, e 1 e 3 eu tenho apoios móveis. Tá? Mas ele está diferenciando duas coisas aqui. Apoios fixos e móveis de canto ou de extremidade, eu tenho movimentação horizontal, mas eu não tenho vertical, então não pode ocorrer deflexão. No apoio fixo também. Só que o apoio fixo de canto, né, de extremidades, tanto fixo quanto móvel, sendo móvel 1, fixo 2, eles não têm momento, o momento é nulo. No meio, ou em qualquer ponto da estrutura, a deflexão continua nula, certo? Então eu tenho aqui deflexão nula, mas observem que eu não tenho momento nulo. Pode ocorrer momento e vai ocorrer uma expressão do momento ao longo da estrutura. Quando eu tenho o engaste é aquela estrutura especial que eu comentei antes. O θ, ou seja, a inclinação é zero. O engaste impede a inclinação porque ele resiste através de uma reação de momento. Então, eu tenho aqui o θ nulo e o delta nulo. Quando eu tenho uma extremidade livre, essa extremidade livre não vai ter momento e também não vai ter o cisalhamento nela. Então, nessa extremidade livre, eu tenho a anulação das duas coisas. E quando eu tenho uma articulação, lembrem-se que articulações não resistem a momentos. Então,
basicamente eu tenho essa estrutura com m igual a zero. Tudo isso aqui que eu estou descrevendo são condições de contorno, tá? E essas condições de contorno, elas podem ser expressas de diversas formas. Então, em apoio móvel e fixo, delta é igual a zero. Em engaste, delta é igual a zero também, mas o θ também é igual a zero. Em articulação, nós temos ali que o m é igual a zero, né? E aí eu tenho outras variáveis aqui, que são aquelas fora, quando o meu apoio não está necessariamente nas extremidades, né? E aí eu tenho condições especiais. Então, essas condições nós vamos avaliar cada uma delas ao longo de alguns exercícios, né? Então, aqui novamente eu coloco para vocês um tópico específico para condições de contorno. Então, observem que o que vai conduzir as nossas condições de contorno vão ser as seguintes coisas: cisalhamento, momento, inclinação e deflexão, que também nós vamos chamar em algumas situações de deslocamento. Se eu não me engano, eu acho que tem uma diferenciação de nomenclatura entre os livros. Eu creio que o Hibbeler chama de deslocamento e o Bier chama de deflexão, mas assim, isso não interfere nos nossos objetivos, ok? Então aqui eu tenho novamente uma visualização dessas condições de contorno, mas agora não visualizando pedaços, né? Visualizando estruturas inteiras. Então observe o seguinte: nos apoios, qualquer que seja o apoio, nunca vai ocorrer deslocamento. O apoio precisa resistir ao deslocamento. Então, seja uma viga biapoiada, em balanço, engastada, biapoiada com balanço, a estrutura que for, não pode ocorrer deflexão nos apoios. Mas o engaste é especial, porque ele vai impedir o giro. E a partir disso, nós vamos conseguir construir uma teoria mais consistente na aplicação das equações que eu mostrei para vocês até o momento. Lembrando que eu não fiz aqui todas as possibilidades, porque, na verdade, nós temos aqui os processos das derivações, né? Eu mostrei as 4 possibilidades de derivada, mas eu posso integrar também. Então, isso daí nós vamos fazer no 9.2, se eu não me engano. Então, ok. Essa é a teoria associada ao nosso capítulo. Basicamente, o que faltou aqui foram as integrações. Eu posso, partindo desta equação, integrar 4 vezes. E isso nós vamos fazer no 9.2. Mas, basicamente, toda a teoria está dada aqui. O que nós vamos fazer ao longo dos próximos subcapítulos vai ser detalhar ou acrescentar alguma coisa a mais. De modo geral, esse é o nosso fundamento, esse é o nosso argumento matemático, e a partir de agora nós vamos começar a aplicar aqui, começando por uma viga simples, mas como esse vídeo já está muito grande, eu vou separar ele aqui, deixar a parte teórica, e depois nós continuamos.